A gravação foi iniciada. Muito obrigada, Hélio. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 7 de fevereiro de 2025, a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, doutora Érica Mello, doutor João Silag, doutor Flávio Arantes, doutora Maria Cláudia Silveira, representante fiscal. Também registro a presença dos patronos para a realização de sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos, doutora Bianca Calles e doutora Renata Correia, também doutor Marcos Vinícius e doutora Raquel, nossa, só um minutinho que eu abri muito, doutora Raquel Ribeiro Pavão. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a doutora Érica, que atendeu aqui o pedido de substituição. Muito obrigada, doutora Érica, seja bem-vinda. Eu também vou anunciar aqui a retirada de pauta de 3 processos, em razão da ausência da doutora Maria Helena, que teve aí uma questão de ordem pessoal, e não pôde comparecer hoje à sessão. Então, os processos serão retirados de pauta 41.39795, 50.23671, e também, deixa eu ver aqui, 50.24.166. Então, aos patronos presentes, eu peço compreensão, e numa sessão futura, que esses processos, assim que puderem ser pautados, acompanhando aí, os patronos acompanhando o agendamento das próximas sessões, se quiserem participar da sessão de julgamento, já sabem como fazer, tá bem? Muito obrigada a todos. Se quiserem continuar assistindo... Desculpa. Pois não. Perdão, desculpa interromper. Da Juliana Flores, o 4139.795, saiu também, né? Saiu também. São os 3 que saíram, doutora. Tá ótimo, muito obrigada, viu? Bom dia. Muito obrigada, viu? Bom dia. Bom, então aqui na sequência... Então... Deixa eu voltar aqui. Então, o processo 41.42.210, Três Corações, processo de relatoria do Dr. Silag. Está presente a doutora Renata para a realização de sustentação oral. Doutor Silag, bom dia. Doutor Silag vai fazer uma breve apresentação do caso. Doutora Renata, depois será passada a palavra para a doutora, tá bem? Bom dia para a doutora também. Obrigado. Bom dia a todos. Três Corações é um recurso misto. Diante da decisão da primeira instância que julgou o auto de infração, parcialmente procedente, tendo são 2 acusações, tendo afastado as exigências tendo cancelado o item 1. Teve várias diligências para esclarecimentos do fiscal autuante, inclusive com relação à documentação posteriormente apresentada pelo contribuinte, que também foi devidamente, apesar de entregue extemporaneamente, foi devidamente examinada. E as 2 acusações, a primeira acusação trata-se de falta de pagamento do imposto por o contribuinte ter adotado a condição de contribuinte substituído, quando o correto seria contribuinte substituto, ocasionando o pagamento do ICMS próprio e do ICMS devido por substituição tributária em valores a menor que o devido. E a segunda acusação é de falta de pagamento do ICMS próprio, por deixar de destacar o imposto devido em notas fiscais de sua emissão, considerando-se como contribuinte substituído. Bom, é o suficiente para o relatório. Devolvo a palavra. Obrigado. Obrigada, doutor Silag. Doutora Renata, por favor. Obrigada, senhora presidente, doutor Silag, doutor relator. Cumprimento aí os demais julgadores presentes, a ilustre representação fiscal dos colegas. Conforme aí bem relatado e resumido, nós temos aí um recurso duplo. Então, primeiro eu vou me ater aí ao ponto
do item 1, que foi totalmente cancelado. O fato é que nós temos 3 itens principais, mas a acusação ela é una, né, dos 2 itens. É uma acusação no sentido de que a operação da recorrente, ela é uma operação que deveria ser tratada como, a recorrente deveria ter o papel de substituto e não de substituída. Entendeu assim? A peça acusatória, pelo fato de que a Três Corações comercializa produtos com a logomarca de empresa do seu grupo, né? Então, houve uma presunção inicial de que o fato dessa logomarca estar nos produtos colocaria ela numa posição de substituto, porque isso seria algo equiparado a uma industrialização por encomenda e ela não realizaria o seu papel na posição de atacadista, como é o estabelecimento autuado, mas sim de um estabelecimento industrial. Então, se ateve ao dispositivo da legislação que endereçava o tema de estabelecimento industrial recebendo de outro estabelecimento produto que também dá saída, o que ficou incontroverso, provado nos autos, porque não há qualquer elemento que indique que essa industrialização por encomenda descaracterizaria essa possibilidade de, do seu tratamento tributário ser de substituída, e conforme todos os entendimentos, respostas, consultas e posicionamentos dados pelo Estado de São Paulo, tanto a industrialização por encomenda quanto a substituição tributária. A previsão legal, inclusive, com relação à antecipação do imposto, então, a segunda frente aqui na qual foi calcada a acusação foi o fato dela não poder ser, ao mesmo tempo, no entendimento da fiscalização, substituta em algumas operações e substituída, ao contrário do que preconiza a legislação do Estado de São Paulo, né? E, na verdade, a gente tem a substituição, a posição ou o tratamento tributário de substituto ou substituído conforme ocorram as operações. Então, um atacadista, como é o caso da recorrente, sempre que recebe uma operação sem retenção, deve fazer a antecipação, né? Assim é o previsto no 406, parágrafo 6º, e foi isso que ela fez. Então, a recorrente, ela foi acertada a decisão, tanto pelo fato de que o ponto mais controverso era o entendimento da fiscalização de que alguém não poderia ser, ao mesmo tempo, em algumas operações, substituto, né, quando receba uma retenção já feita, ou substituído quando é um atacadista, que sempre vai ser substituído quando não haja retenção na origem, né? Então, isso ficou incontroverso. Inconformada a fiscalização, a cobrança vinha no sentido de que as operações deveriam ter uma base de cálculo de saída e não de entrada, exigindo uma complementação de substituição tributária. Também a decisão, acertadamente, afastou isso, seja porque a gente está falando de operações de 2017, em que sequer o julgamento da DI 2777 de substituição tributária já tinha tido efeito na legislação dos estados, tampouco na de São Paulo, que veio a regular a complementação de substituição tributária somente em 21, seja porque estava bem claro aí na legislação e nos próprios fatos juntados aos autos, a impossibilidade de qualquer exigência nesse sentido, né? Então, a recorrente, inclusive, tanto nessa decisão, quanto na decisão do outro auto de infração, que está sendo objeto de julgamento hoje, mas também foi objeto de decisão favorável na primeira instância, de que não somente um atacadista pode ter a condição de hora substituto e hora substituído, como se ela tivesse realizado o tratamento de substituto, não fazendo as retenções, aí sim ela teria sido autuada em descumprimento da legislação paulista. Então, por essa razão, acertado está aí o cancelamento do auto de infração com relação ao item 1. Fato é que o motivo pelo qual os demais itens não foram cancelados, os demais itens, eles se calculam na mesma fundamentação, ou seja, o fato de o tratamento das operações
presumivelmente deveria ser de substituto pela fiscalização e não de substituído, como de fato for. O que acontece nos demais itens da autuação? O primeiro, cancelado sem qualquer discussão, tratou-se de vendas diretas normais. O segundo tratou de operações em que essa situação, o tratamento tributário foi de substituído, mas apenas o CFOP das notas fiscais da operação era um CFOP de substituto. A recorrente, desde o início, já esclareceu que esse CFOP houve erro no CFOP e trouxe um conjunto probatório enorme, indicando que o tratamento tributário, a retenção efetiva, o recolhimento, tem inclusive planilhas de cálculo do ST mostrando a nota fiscal, como houve o tratamento da entrada do fornecedor sem a retenção, o registro da antecipação tributária, e todo o SPED, os registros, algares, os recolhimentos, ou seja, todos os outros elementos que se referem ao tratamento tributário da operação são de substituída. No entanto, só o CFOP estava de substituto, né? E a decisão recorrida é aqui já entrando na parte que a recorrente entende que tem que ser reformada e que deve ter a mesma sorte do item 1, todos os elementos probatórios estão nos autos, indicando que havia somente um erro formal do CFOP de substituto, né? Além disso, no item 3, então, este erro formal de substituto. O outro item mantido se refere a bonificações, operações que têm a mesma característica e são também tributados como a operação de venda e receberam a mesma sorte. Com relação também às bonificações, foi apresentado comprovantes de recolhimento, SPED fiscal, conexão entre cada nota fiscal, cada operação, tratamento tributário, indicação da capitulação legal, mostrando que o tributo foi devidamente recolhido. Então, seja porque a acusação é uma só, de que o tratamento tributário para quaisquer dos itens deveria ter sido de substituto, e é inconteste, não há dúvida de que não deveria, e a própria decisão reconheceu isso já com relação ao item 1, ou seja, os fatos denotam que a operação da atacadista sempre vai, nas operações, né, objeto da autuação, sempre estarão sujeitas ao tratamento tributário de substituída. Por quê? Porque é uma obrigação dela, quando recebe sem retenção, o fazer, né, fazer a retenção antecipada sempre que recebe, se não, sim, aí haveria motivo para autuação. Isso consta dessa decisão recorrida e consta da decisão do outro período de 16, de outra jurisdição. Porque realmente o entendimento que afastou o tratamento que tinha sido dado de acordo com a legislação paulista, ele tinha por base uma interpretação equivocada, que pelo fato dela estar fazendo operações intragrupo, ela comercializa um produto com logomarca, então ela não é mais atacadista, ela virou industrial. Então, isso ficou em controvérsia, isso foi constatado nesta decisão e na outra decisão, e também foi constatado que qualquer complemento de tributo, entendimento sobre divergência de base de cálculo, porque se procuraria buscar um ICMS com base de saída ou divergências de ICMS, teria um complemento de imposto, sequer estava regulado para esses períodos que a gente aqui está discutindo, né? Não há nenhuma disposição na legislação de São Paulo que traga qualquer diferenciação com relação a operações intragrupo, como outros estados prevêem em relação à base de cálculo, e não há nenhum outro motivo fático ou de direito que justifique o tratamento diferente dos demais itens do item 1. A separação, claramente, do agente fiscal se deu porque ele separou as operações por tipo de operação CFOP. Então, item 1, venda, item 2,
operações que tinham um CFOP de substituto, né? Que houve esse equívoco somente neste campo ali da nota fiscal, e todos os demais documentos juntados demonstram que a operação foi tratada como substituída e houve antecipação exatamente porque veio sem retenção. E o item 3, operações de bonificações. Então, a recorrente, por essas razões de fato e de direito, entende que está bem acertada e não deve ser reformada a decisão de primeira instância no que ela já manteve, e que os motivos, que são a razão por meio da qual a decisão a autuação foi cancelada com relação aos itens 1, são as mesmas razões de decidir e as razões de acusação que se referem aos itens que foram mantidos, já que as provas estão de forma contundente apresentadas aqui no caso. Essas são as razões aí de recurso e as contrarrazões de recurso de ofício, que requer que sejam, as quais requer seja dado provimento, e reiterando todos os argumentos aí do recurso ordinário, inclusive aí os relativos à multa abusiva e os juros sobre multa e a atualização. Obrigada, estou à disposição dos senhores. Doutora Renata, cumprimento pela sustentação oral e devolvo a palavra para o doutor Silag. Obrigado. Cumprimento também a doutora Renata pela sustentação oral, que abrangeu, abordou muito bem todos os aspectos envolvidos na discussão, e vou ler partes do meu voto, porque há várias alegações trazidas que serão examinadas. Bom, trata-se de recurso de ofício. Inicialmente, eu vou examinar o recurso ordinário. Ingresso no exame do mérito, uma vez que não foram trazidas questões preliminares. Como já é esclarecido, trata-se de estabelecimento atua no ramo atacadista de produtos alimentícios em geral, e é um centro de distribuição e logística e atacadista sediado no município de Guarulhos, filial de uma das empresas pertencentes ao Grupo Três Corações, que atua em diversos setores, como fabricação, importação e comercialização de produtos alimentícios e eletrônicos. Todos os produtos comercializados são produzidos por empresas pertencentes ao grupo e, quando industrializados por terceiros, apresentam também o logotipo da Três Corações, mencionando em seu rótulo o nome da sua empresa e o respectivo industrializador, caracterizando assim uma fabricação do próprio grupo. E salienta-se que as mercadorias comercializadas estão sujeitas à substituição tributária, conforme disposto nos artigos 313-W, Z15 e Z19, todos do regulamento do ICMS. Com relação ao item 1, constata-se que as mercadorias sujeitas à substituição tributária, recebidas em transferência de sua matriz fabricante localizada em outro estado, a autuada destaca o ICMS na nota fiscal e recolhe o imposto devido pelas suas próprias operações, assim como o imposto devido por substituição tributária nas saídas das mercadorias do seu estabelecimento, conforme o artigo 264, inciso 3, e os demais dispositivos que eu acabei de mencionar. Desde a lavratura do auto, por meio do relatório circunstanciado, ficou assentado que a autuada não é substituta tributária por receber mercadorias de outras unidades da Federação, mas sim por comercializar mercadorias sujeitas ao regime jurídico da substituição tributária de fabricação da própria empresa e também por comercializar seus produtos industrializados por outras empresas, sejam elas pertencentes ao Grupo Três Corações ou por terceiros, porém mediante encomendas próprias ou de empresas do grupo. O relatório circunstanciado esclarece ainda que a interessada se considerava um contribuinte duplo, ou seja, substituto e substituído, com relação à mesma mercadoria, não tendo informado tratar-se de produtos de fabricação própria do grupo. Assim, solicitou e lhe foi concedido regime especial, determinando o recolhimento de complemento do ICMS-ST, caso a mercadoria fosse vendida por preço superior ao fixado como base de cálculo de retenção.
Observa-se ainda que a autuada deixou de informar o fisco que comercializa apenas produtos do próprio grupo, sejam estes importados diretamente ou de fabricação própria, tendo solicitado e obtido regime especial de número tal, para o recolhimento do ICMS devido por substituição tributária, como contribuinte substituído, até o dia 15 do mês subsequente ao mês de ocorrência das entradas provenientes de outras unidades da Federação. Assim, os produtos eram fornecidos por empresas integrantes do Grupo Três Corações por preço inferior ao preço de mercado, acrescido do IVA-ST pela autuada, valor que servia como base de cálculo para o recolhimento do ICMS-ST nos termos do artigo 426-A do regulamento. E, desse modo, a autuada deixava de recolher o complemento do ICMS-ST, exigido tanto pela legislação como pelo regime especial ao qual se encontrava vinculada. Conforme o relatório circunstanciado ainda, as aquisições foram realizadas por valores inferiores aos de mercado, implicando a redução dos valores correspondentes ao ICMS próprio e ao ICMS-ST, causando assim prejuízo ao erário. Também foi apurado que todas as mercadorias sujeitas ao regime jurídico da substituição tributária, comercializadas pela autuada, na condição de substituído tributário, apresentavam IVA superior ao IVA-ST utilizado, sem que houvesse complementação do imposto. Assim, os recolhimentos do ICMS-ST na forma do artigo 426-A do regulamento, nas operações interestaduais, foram efetuados em valores inferiores ao devido em razão dos procedimentos adotados pelo Grupo Três Corações. Verifica-se a infração à legislação ao se deixar de observar o regime de substituição tributária, não tendo sido recolhido o imposto nas saídas, utilizando o valor de venda como base de cálculo e deixando a autuada de agir como substituta tributária. E a autuada recolheu a menor, o ICMS próprio e o ICMS-ST, aplicando base de cálculo inferior à prevista na legislação, deixando de destacar os respectivos valores nas notas fiscais emitidas, no campo informações complementares. Portanto, todas as mercadorias sujeitas ao regime ST, comercializadas pela autuada na condição de substituído tributário, apresentavam IVA superior ao IVA-ST utilizado sem o complemento do imposto. E acrescenta-se a irregularidade constatada na base de cálculo utilizada, a escrituração irregularmente efetuada. Então, não cabe razão ao contribuinte ao alegar que ocorreu um mero erro formal na emissão de notas fiscais, uma vez que restou comprovado o recolhimento a menor do ICMS próprio e do ICMS-ST em afronta ao artigo 274 do regulamento. Os demonstrativos fiscais número 1 e 2, número 1, 2 e 3, demonstram recolhimento a menor de ICMS próprio e de ICMS-ST, acrescido da irregularidade de não constar nos documentos fiscais elencados o valor da base de cálculo sobre o qual foi efetuada a retenção, exatamente pelo fato de o referido valor ser inferior ao valor de venda ao estabelecimento varejista, o que implicaria em recolhimento complementar do imposto. Portanto, ao contrário do alegado, a utilização do CEFOP correto não afastaria a autuação, simplesmente provocando a transferência de valores entre os citados os três demonstrativos. E tampouco socorre a autuada a pretensa comprovação da segregação do estoque dos produtos por ela mantidos, por meio de cruzamento de informações entre GARES e conta fiscal. Observa-se que a fiscalização considerou o recolhimento parcial do ICMS próprio e do ICMS-ST em valores inferiores aos estabelecidos pela legislação, cobrando, porém, através do auto de infração, a diferença devida. Assim, tendo caracterizada e comprovada a infração apontada no item 1. Com relação ao item 2, observa-se que o contribuinte deixou de apresentar defesa com relação a essa acusação, razão pela qual ela se encontra incontrovérsia, nos termos do artigo 20 da Lei 13.457. Com relação à multa, não há que se falar em confiscatoriedade, uma vez que as multas foram aplicadas em sintonia com as infrações que foram corretamente capituladas, e, de qualquer forma, o artigo 28 da Lei 13.457 veda o afastamento de lei por alegação de inconstitucionalidade por parte desse órgão julgador.
E com relação à redução de juros de mora promovida pela decisão singular, essa questão eu vou tratar em seguida por ocasião do exame do recurso de ofício. E não prospera ainda a alegação de atualização indevida do valor da base de cálculo das multas, matéria que já se encontra simulada pela súmula número 13 desse tribunal. Portanto, eu conheço e nego provimento ao recurso ordinário. Em relação ao recurso de ofício, esse tem por objeto a redução das exigências fiscais do item 1 e a redução dos juros de mora conforme a taxa Selic. Com relação ao item 1 da leitura da decisão de primeira instância, depreende-se que o julgador fiscal entendeu que parte do item 1 seria improcedente, afastando as exigências relativas às operações relacionadas no demonstrativo número 1. O julgador fiscal afirma que a recorrida teria adotado corretamente a condição de substituta tributária no que tange a mercadorias recebidas de empresas interdependentes localizadas em outras unidades da federação e sem a retenção antecipada do imposto, enquadrando-se no inciso 2 dos artigos 313W, Z15 e Z19 do regulamento, e recolhendo imposto de forma antecipada, conforme o artigo 426-A. E ainda de acordo com a decisão recorrida, os erros cometidos pela autuada na quantificação da base de cálculo das operações e na escrituração dos documentos fiscais, ao omitir os dados apontados no artigo 274 do regulamento, não seriam suficientes para torná-la substituta tributária nos termos dos dispositivos dispositivos regulamentares mencionados, e nem para desobrigá-la de recolher antecipadamente o imposto como substituta do inciso 2, de acordo com o artigo 426-A. E assim, o julgador entende que a acusação apontada no item 1 não se sustenta no que diz respeito ao demonstrativo número 1. A devida vênia tem um entendimento divergente, e nesse sentido eu reproduzo partes do relatório circunstanciado de folhas 13 e 16, que examinou a questão de forma detida e exaustiva. Vou ler alguns parágrafos dessa parte mencionada do relatório circunstanciado. Abre aspas. Apesar de comercializar mercadorias adquiridas de outras empresas pertencentes ao grupo, também comercializa as mesmas mercadorias, porém, estas fabricadas por estabelecimento fabril da qual é titular, recebidas por transferências, porém, na comercialização de tais mercadorias, se considera como contribuinte substituto e destaca na nota fiscal e recolhe, nos termos da legislação vigente, o ICMS devido pelas suas próprias operações, assim como o devido pela substituição tributária, conforme o artigo 264, inciso 3, e artigos 313W e equivalentes, todos do regulamento. A comercialização das mesmas mercadorias, porém recebidas por aquisição de empresas pertencentes ao grupo, considera-se como contribuinte substituído e recolhe o ICMS devido por substituição tributária nos termos do artigo 426-A, em divergência ao disposto nos artigos 313W equivalentes e artigo 264, inciso 4. Assim sendo, possui em seus estoques e comercializa mercadorias pertencentes à mesma modalidade de substituição tributária, vezes como contribuinte substituto e vezes como contribuinte substituído, sendo que tal procedimento não é permitido pela legislação vigente, ou seja, duas modalidades para as mesmas mercadorias e em um mesmo estabelecimento. Assim, verifica-se que a Três Corações Alimentos S.A. não é substituto tributário apenas por receber mercadorias de outras unidades da federação, mas o é por comercializar mercadorias sujeitas ao regime de ST, de fabricação da própria empresa, e também por comercializar seus produtos industrializados por outras empresas, sejam elas pertencentes ao grupo ou por terceiros, porém mediante encomendas próprias ou de empresas do grupo. Portanto, a Três Corações Alimentos S.A. é substituto tributário em relação à mesma mercadoria, mesmo que a receba de terceiros, assim como aquelas enquadradas na mesma modalidade de substituição, fecho aspas. Sim, eu entendo que não procedem as alegações de que as irregularidades encontradas nas operações elencadas no demonstrativo número 1 não correspondam à acusação veiculada no item 1 e tampouco que a autuada teria adotado corretamente a condição de substituta tributária com relação às mercadorias recebidas de empresas interdependentes não objeto de retenção antecipada,
enquadrando-se acertadamente na hipótese do inciso 2 dos artigos 313-W, Z15 e Z19, e recolhendo o imposto de forma antecipada na forma do artigo 426-A. Estou comprovado, por meio dos demonstrativos e documentos fiscais anexados aos autos e detidamente esclarecido no relatório circunstanciado e novamente na manifestação fiscal, em atendimento à diligência determinada pela representação fiscal, que a recorrida descumpriu a legislação ao considerar-se como substituída em vez de substituta. E verifica-se esta condição uma vez que a autuada não deixou de recolher o ICMS-ST nos termos do artigo 426-A do regulamento, para recolher com base nos artigos 313-W, Z15 e Z19. Quanto aos erros incorridos pela autuada na quantificação da base de cálculo das operações e na escrituração dos documentos fiscais, ao omitir os dados apontados no artigo 274 do regulamento, o auditor fiscal também exauriu a questão na manifestação realizada em atendimento à diligência determinada pela representação fiscal, a qual eu reproduzo alguns trechos e vou ler apenas 2 parágrafos. O artigo 274 não faz parte, abre aspas, o artigo 274 não faz parte da acusação, porém foi mencionado para que, quando da operação que destina a mercadoria ao consumidor final, seja verificado se a somatória do ICMS pago pelo substituto tributário seja igual ao ICMS devido nas operações até o consumidor final. Note-se que a acusação não se baseia no artigo 274, mas que, sem as informações exigidas pelo artigo 274, não existem condições de calcular o ICMS devido nas operações subsequentes até o consumidor final. O destinatário das mercadorias não tem condições de calcular e recolher a diferença do ICMS e não o faz porque não tem base. Acreditamos que a não menção desses dados na nota fiscal torna-se uma concorrência desleal. Fecha aspas. Não merece guarida a alegação de que a premissa adotada pela acusação apontada no item 1 Só um instante. Eu digo que não merece guarida a alegação de que a premissa adotada pela acusação apontada no item 1 não se sustenta. E a premissa de que a autuada, por integrar uma pessoa jurídica que também possui filiais industriais, deveria ser considerada como estabelecimento de fabricante ou importador, assumindo na qualidade de substituto tributário, conforme a hipótese do inciso 1 do artigo 313, que, consequentemente, faria valer a exclusão do artigo 264, inciso 4, e exceção do item 2 do parágrafo 6º do artigo 426-A, todos do regulamento do ICMS, obrigando a assumir a posição de substituta natural nos recebimentos interestaduais de suas coligadas. O artigo 116 do CTN dispõe que se considera ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produzam os efeitos que normalmente lhes são próprios. Por sua vez, a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador, do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Portanto, entendo procedente o item 1 também quanto às operações compreendidas no demonstrativo número 1, de modo a restabelecer integralmente as exigências fiscais do item 1. E com relação aos juros de mora, a decisão recorrida já promoveu corretamente a redução dos juros em sintonia com a súmula número 10 desse tribunal. Conforme a súmula número 10 revisada desse tribunal, os juros devem ser reduzidos apenas para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017, uma vez que para os fatos ocorridos a partir de 1º de novembro, os juros já são aplicados de acordo com a taxa Selic no cálculo do demonstrativo do débito fiscal. Assim, diante de todo o exposto, eu conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento e conheço do recurso de ofício, concedendo-lhe parcial provimento para restabelecer integralmente as exigências do item 1, porém manter a redução dos juros de mora conforme a taxa Selic nos termos da súmula número 10 desse tribunal. Esse é o meu voto.
Doutor Silag, parabenizo pelo voto, pela análise. Deixa eu fazer uma pergunta para a doutora aqui. Tem um outro processo, doutora, que eu encontrei aqui, e ele passou pela 8ª Câmara, acho que em 2020, é o processo 40... Deixa eu ver se eu não estou enganada aqui. 41.38.187. Foi esse? A doutora mencionou esse processo na apresentação? Esse processo, a acusação é semelhante. Sim, só que relativamente ao período de 2016. Tá, e a doutora Daniela, ela anulou a decisão porque tem uma questão aí sobre o item, acho que, deixa eu ver, algum item aqui que não teria sido defendido, não teria sido impugnado, e ela anulou a decisão para manifestar complemento. Não, ela anulou a decisão, não foi nem complemento de julgado. Ela anulou a decisão para manifestação sobre um determinado ponto lá do recurso. O ponto que a gente... Não é isso? Sim, o item foi impugnado, porque a discussão que o item inicial de impugnação, ele abrange todos os itens, é um entendimento que eu coloquei na minha sustentação oral, e tem, sei lá, 18 mil documentos juntados comprovando os pagamentos. E nesse, doutor Silag, o item 2, é que eu estou procurando, realmente o processo é muito longo, eu estou procurando aqui, mas o item 2, ele não teria sido impugnado, é isso? Isso, exato. Então, eu não consigo ver agora, essas situações são similares, né? Deixa eu ver os demais, doutor Flávio, doutora Érica. Estou pensando aqui. Foi expressamente impugnado. Inclusive o ponto só um esclarecimento, de fato, o ponto de simulação de fatos não é objeto da autuação, está num relatório tangenciando, meio que tratando do assunto, mas não na acusação, né? E a gente tem 2 decisões de primeira instância favoráveis com relação ao item. É mais difícil, né? Eu estou vendo aqui. Nos 2 casos. Doutora Renata, os documentos que a senhora mencionou, eles fazem a comprovação do pagamento. Sim, do pagamento de acordo com a legislação paulista e mesmo com recurso, a gente já tinha juntado os documentos em sede de defesa e no momento do recurso a gente botou mais uma lupa em cima de tudo, exatamente porque a decisão veio no sentido, veja, não consigo aferir os pagamentos. Então, a gente colocou planilhas conectando nota fiscal, o que aconteceu, o pagamento, o tratamento tributário, a capitulação legal. Então, a recorrente não entende que foi extemporaneamente, foi documento que já estava lá e que a gente abriu um pouco mais e colocou mais luz, para que ficasse bem claro que ela simplesmente cumpriu o que a legislação de São Paulo determinava, e as 2 decisões dizem que se ela não tivesse dado esse tratamento tributário, ela teria sido autuada. Doutor Silag, eu estou tendendo aqui a pedir vista desse processo, porque realmente eu não olhei esse processo e eu estou vendo que ele é bem longo. Mas me chamou a atenção, lógico, né, o senhor analisou o processo detidamente, mas me chamou a atenção essa outra decisão aqui da Câmara, da 8ª Câmara, mas em outra composição. Mas também já vi aqui que acho que não tem o mesmo pedido no recurso ordinário. Pelo menos eu não estou encontrando aqui. Eu estou tendendo a pedir vista desse processo. Doutor Flávio, já eu passo a palavra para a representação, mas só para compreender aqui um pouco, talvez, o entendimento dos colegas. O doutor Flávio quer
fazer alguma manifestação agora, eu aguardo o retorno. Bom dia a todos. Eu achei um processo muito interessante, do ponto de vista técnico, tem toda uma parte de... Foram considerados todos os valores recolhidos como substituído para passar a apurar como substituto. No meu entendimento, a dúvida que eu tenho, de fato, é se pode coexistir essa situação de contribuinte substituto e substituído no mesmo estabelecimento. Eu realmente gostaria de estudar um pouco mais essa matéria, sim, mas eu acho que o que resolve mesmo o mérito do processo é decidir se pode haver essa concomitância de condição de substituído e substituto, visto que a empresa defende a possibilidade. E me parece que a legislação veda essa possibilidade aí da leitura que eu fiz da legislação aqui na apresentação. A dúvida que eu tenho em relação ao processo é essa. Mas eu achei um processo muito interessante do ponto de vista técnico. Eu já fiz muito ressarcimento lá na época da portaria CAT 1799 e, assim, tecnicamente é um trabalho bem... tecnicamente muito difícil de ser feito o trabalho que foi feito aqui para apurar esses valores. Quer pedir vista conjunta, doutor? Podemos pedir. Deixa eu ver aqui. Bom, doutor Silag, então, com a devida vênia, mas até em razão aqui da complexidade, eu também vou pedir vista. Já está registrado o voto. Bom, então, doutora Renata, o processo sai em vista com o doutor Flávio comigo, numa próxima sessão que esse processo vier a ser pautado, se a doutora quiser acompanhar, já sabe como fazer. Então, desculpa, representação, mesmo que tenha saído, desculpa, representação, mesmo que tenha saído em vista, a representação prefere aguardar o retorno? Vou aguardar retorno, pode deixar. Desculpa, perdão. Imagina. Obrigada, senhora presidente, senhora jogadora. Agora, sim, concedidas as vistas, doutora. Tá bem? Encerrado o julgamento. Muito obrigada. Agora encerrado. Muito bem. Bom, deixa eu fechar as abas aqui. Então, vamos lá. Agora, o próximo processo é o 5036-702, é um recurso ordinário, Ford Motor Company Brasil, Motor. Processo de relatoria do Dr. Silag, doutora Bianca está presente para a realização de sustentação oral. Bom dia, doutora Bianca. Dr. Silag vai fazer uma breve apresentação do caso, depois eu abro a palavra para a senhora, tá bem? Obrigado. É um recurso ordinário que apresenta apenas uma acusação, que é a de falta de pagamento do imposto por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas como tributadas, uma vez que o contribuinte classificou incorretamente como bens do ativo imobilizado veículos automotores de sua fabricação ou importação e operações de venda. Ou seja, as vendas foram realizadas antes do período de 12 meses da sua incorporação desses veículos ao seu ativo imobilizado, sendo, portanto, os veículos considerados como mercadoria. Esse é o relatório. Eu vou à palavra. Obrigada, doutor Silag. Doutora Bianca, com a palavra.
Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Como já apresentado pelo ilustre relator, o caso se trata de auto de infração lavrado em razão da saída de veículos da montadora Ford Motor Company, sem destaque do ICMS, no período de março a dezembro de 2019. Diferentemente do entendido pela fiscalização, os veículos objeto dessa autuação, eles são classificados como bens do ativo fixo, né? Portanto, fora do alcance aí da incidência do ICMS, conforme o regulamento estadual. Um dos pontos importantes que eu devo chamar a atenção é que na metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização, não foi observado que a recorrente procedeu com estorno dos créditos remanescentes que vinham sendo apropriados à razão de 1,48avos, uma vez que as respectivas operações não foram oferecidas à tributação do ICMS. No demonstrativo de cálculo do crédito tributário, a apuração da exigência fiscal ela decorre simplesmente da multiplicação da alíquota específica de 12% sobre o valor atribuído aos veículos na sua saída, não tendo na memória de cálculo qualquer abatimento do suposto débito de ICMS com o crédito remanescente não apropriado, o que gera por si só um desequilíbrio na apuração. Em relação à permanência dos veículos listados e autuados dentro do estabelecimento por menos de um ano, não os classifica automaticamente como bens do ativo circulante, porque na legislação paulista não tem previsão da obrigatoriedade de se observar o prazo de 12 meses para se considerar como parte do ativo mobilizado do estabelecimento. Além disso, na decisão normativa CAT número 2 de 2016, utilizada como fundamentação da decisão recorrida, a situação fática trazida supostamente como um caso análogo, ela não se aplica ao caso em discussão, porque a decisão é dirigida apenas para empresas que são locadoras de veículos, né? O que, como se sabe, por ser montadora, não é o caso da recorrente. Outro ponto também muito importante é que, tanto nas informações complementares das notas fiscais, quanto no valor contábil atribuído a esses veículos, por sofrerem a degradação na utilização nas atividades operacionais da empresa, né, esses veículos autuados, seja independente da finalidade, independente do tempo da utilização deles, eles não são veículos novos, né, e, portanto, não se enquadram no conceito de mercadoria. E também, por essa operação, não está no rol das atividades usuais da empresa. Ou seja, a finalidade da operação de saída ela não é o lucro. Dessa forma, tendo em vista que a recorrente não é empresa locadora de veículos, a aplicação da decisão normativa deve ser afastada por se tratar de caso diverso ao caso em tela. Inclusive, por essas razões e por algumas outras, alguns entendimentos jurisprudenciais consideram esse caso passível de nulidade. E é isso, mediante a todos esses pontos trazidos, a recorrente entende que o auto de infração deve ser julgado totalmente improcedente. Obrigada. Doutora Bianca, cumprimento pela sustentação oral. Devolvo a palavra para o doutor Silag. Obrigado, cumprimento também a doutora Bianca pela sustentação. Foi bem no ponto das questões abordadas nesse recurso. A questão é relativamente simples. Trata-se de, como já antecipado, trata-se de veículos que foram incorporados ao ativo imobilizado da contribuinte e depois vendidos no período inferior a 12 meses, sendo tratados, portanto, devendo ser tratados, portanto, como mercadorias e não como um ativo imobilizado, como pretende o contribuinte. Então, o contribuinte como a doutora destacou na sua sustentação, o contribuinte afirma que esse entendimento da Fazenda, que serviu de fundamentação para a autuação, não encontra previsão na legislação, mas conforme trazido
inclusive na manifestação fiscal, não existiria a previsão quanto ao prazo de 12 meses de permanência dos veículos na posse da empresa para que pudesse ser considerado um ativo imobilizado. Já trazido pela manifestação fiscal, existem diversas normas que podem ser utilizadas como fundamento, como a decisão do STF no âmbito do tema 1012 de repercussão geral, que firmou a constitucionalidade da incidência do ICMS nas operações de venda de automóveis em período inferior a 12 meses da sua aquisição. Existem duas respostas a consultas tributárias também trazidas aos autos, que são as de número 23.496 de 2021 e 17.001 de 2017, trazendo o mesmo entendimento, e ainda a decisão normativa ACAT número 2 de 2006. Eu entendo também que não prospera a alegação do contribuinte de que esse período, esse entendimento, se aplicaria apenas às locadoras de automóveis e não às montadoras, porque nesse caso isso implicaria na concessão significaria uma concessão de isenção às montadoras para que elas pudessem incorporar os veículos produzidos e em seguida vender, poderiam vender até no dia seguinte. Então, não é o que o contribuinte fez, mas, em tese, a se aceitar essa tese, é o que poderia acontecer. Portanto, eu entendo que não há o que se discutir e encontra-se caracterizada a infração, de acordo com a legislação. E com relação à questão do abatimento do débito do ICMS, constituído pelo presente auto de infração, não se encontra essa previsão na legislação, sendo que o aproveitamento de créditos estornados cabe exclusivamente ao contribuinte, não pode transferir essa responsabilidade ao fisco. Assim, diante de todo o exposto, eu conheço do recurso ordinário e nego de provimento para manter integralmente a decisão recorrida. É o meu voto. Doutor Silag, parabenizo pelo voto. Representação? Parabenizo pelo voto. O entendimento está de acordo com o da representação. Mas ressaltar que, se tal prazo não existisse, né, qualquer produto poderia ser incorporado ao ativo imobilizado e vendido antes desse prazo, o que prejudicaria, né, o recolhimento do imposto ao fisco. Obrigada, representação. Doutor Flávio, doutora Érica, com a palavra. Bom, eu concordo também com o voto. Acho que esse prazo tem que ser respeitado e com a prova, né, pelo que foi feito da autuação, acho que o entendimento está correto, de acordo com a legislação. Obrigada, doutora Érica. Bom dia aí, cumprimento para a patrona pela sustentação oral, doutor João Carlos pelo voto. Eu gostaria de saber da patrona qual que é a utilização desses veículos, que não consta aqui do processo, no que esses veículos eram utilizados. Então, esses veículos são utilizados para as atividades operacionais da empresa ali dentro. Então, às vezes podem ser utilizados como, não sei se é exatamente o caso, mas pode ser utilizado como veículos de test drive, como exposição ali dentro da própria fábrica, dentro da própria empresa. É isso, geralmente são essas as finalidades. Bom, obrigado. Eu estou olhando aqui, parece que tem decisão da Câmara Superior no sentido de que esse prazo de 12 meses aí só se observa para locadoras. Se a doutora Isabel não for pedir vista, eu gostaria de tirar em vista para analisar melhor. Eu estou olhando, eu achei uma decisão de 2020 da Câmara Superior. Exatamente. Fala exatamente do test drive, não sei se isso está comprovado nos autos, né? Também tem uma Realmente questão eu não olhei.
base de cálculo, né? Caso de veículo usado, tem uma redução de base de cálculo, se eu não me engano, de 90%, 95% do valor, e está sendo cobrado 12% aqui. Eu não sei se isso chegou a ser alegado no recurso. Enfim. Bom, doutor Flávio vai pedir vista, então. Tá certo. Então, deixa eu ver aqui, acho que já está registrado. Doutor Silag, então, o doutor Flávio pede vista, realmente tem essa decisão. Depois eu compartilho aqui no grupo, viu, doutor Flávio, essa decisão aqui que eu encontrei. Fazia tempo que eu não... Acho que o último julgamento que eu participei dessa matéria, se eu não estou enganada, acho que eu votei, inclusive, no meu sentido do doutor Silag. Depois eu vou procurar aqui vou procurar aqui nos meus recuerdos, aqui nos meus arquivos, mas o doutor Flávio vai dar uma olhada, então, deixa eu ver aqui, só voltar, registrado, ok. Bom, então, cadê a doutora? Doutora Bianca, o processo sai em vista, então, com o doutor Flávio, numa sessão futura que esse processo vier a ser pautado. Se a doutora quiser acompanhar, já sabe como fazer, tá bem? Perfeito. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, jogadores. E um ótimo dia. Obrigada, viu, doutora? Bom, então, concedido. Encerrar o julgamento. Bom, vamos lá. Então, vamos para o processo 41.49.737 do CIL, processo de minha relatoria. É um recurso ordinário e não temos presentes para acompanhamento. Deixa eu até ver aqui, conferir se não temos mesmo. Mas acho que não. Nós temos aqui, doutora... Nós temos aqui a doutora Raquel, ainda está aqui na sessão, mas a doutora Raquel já era de um outro processo. Bom, o voto está disponibilizado, e aqui é uma situação que é o seguinte, aqui é falta de pagamento de imposto, operações de saída de mercadorias tributáveis, omitidas do fisco, apurado por meio de levantamento fiscal, remessas para industrialização em outros estabelecimentos e seus respectivos retornos. Bom, aqui, então, o fisco apurou diferenças de remessas para industrialização, remessa e retorno para industrialização, e o contribuinte ele faz aqui uma série de alegações, que o AIN seria insubsistente, que ele não conseguiu compreender as acusações, que existiriam aqui erros nos cálculos, e apresenta aqui uma série de documentos com a defesa. Bom, em primeiro lugar, eu afasto aqui todas essas alegações de insubsistência, porque o auto de infração ele foi bem descrito, de forma clara, objetiva. As partes tiveram, e os interessados tiveram oportunidade de se manifestar ao longo da instrução processual. Mas aqui o que mais me chamou a atenção, eu vou dizer o que é. Com a defesa vieram alguns documentos, e os demonstrativos foram apresentados, os próprios demonstrativos apresentados pelo fisco. E lá constam algumas anotações à mão. E que o contribuinte diz que teria apresentado novos demonstrativos com diferenças. Essas anotações à mão, alguns inclusive estão invertidos e tal, alguns ilegíveis. Essas diferenças à mão, eu não consegui identificar efetivamente o objeto da defesa aí do contribuinte.
Então, houve uma conversão de julgamento em diligência para certificar aí o pagamento do item 2. O AFR se manifestou sobre a defesa, apresentou sua manifestação, mas, de fato, esses documentos eu entendo que não seria nem o caso de uma conversão de julgamento em diligência, que é um dos pedidos do contribuinte, uma conversão de julgamento em diligência para que o fisco faça essa separação no que ele entende, que faça um novo demonstrativo com essas diferenças, mas eu entendo que ele não trouxe elementos suficientes aqui para emitir ação fiscal. Então, eu sigo aqui, isso é só um breve resumo, mas aqui, depois de afastar, todas essas alegações de nulidade, precariedade da fiscalização, eu trago aqui no item 15, a partir do item 15, compulsando os autos, verifique que a autuada apresentou com a defesa documentos, bem como observado pela douta representação em seu parecer, os documentos foram apresentados invertidos, alguns ilegíveis, e acrescento com anotações à mão. Vale lembrar que no presente feito estão sendo cobrados as diferenças constatadas pelo fisco após o confronto dos lançamentos na FD realizados pela própria autuada de remessas e retornos de mercadorias para industrialização. Nesse sentido, minimamente deveria a recorrente ter demonstrado, de forma objetiva, através de documentos, planilhas e outros meios, o que entende como divergência de apurações realizadas pelo fisco. As anotações feitas nos demonstrativos apresentados não são suficientes para provocar dúvida quanto ao apurado pela fiscalização. Tomo como exemplo as folhas 3, 5, 4, em que se verificam anotações sem demonstração de sua origem, como indicativo, em tese, de eventual diferença encontrada pela autuada. Não consta nos autos o mínimo de provas que pudesse autorizar a conversão de julgamento em diligência para eventual análise pelo FR. A autuada teve diversas oportunidades para apresentar de forma objetiva elementos que pudessem afastar a ação fiscal, deixando de fazê-lo. Como consta dos autos, as infrações foram demonstradas com base nas informações contidas na FD. Ademais, é possível notar que os argumentos de defesa repetidos em recurso ordinário não atacaram de forma objetiva os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que analisou detidamente o quanto apresentado pelos interessados. Conforme trecho. Aí eu trago os trechos aqui do item 17 da decisão recorrida, do item 17 até... só um minutinho que está descendo aqui. Até o item, acho que 31. Só mais um minutinho. Pronto. Até o item 29. Que é um trecho onde resta demonstrado que foi bem analisado o item, todas as provas, documentos e argumentos, portanto, entendo que não restam dúvidas que a decisão recorrida observou as alegações de defesa, fundamentando de forma adequada com base na legislação aplicada nas apurações realizadas pelo fisco e pelas provas apresentadas pela recorrente, concluindo pela manutenção do AIM. Por fim, ela alega que houve aqui um erro de direito de fato da decisão recorrida que manteve a acusação por falta de pagamento sobre as diferenças apuradas, alegando que, e ela traz um trecho aqui da decisão, somente porque não foram declaradas saídas nos livros de inventário. É um argumento que ela traz no final, que a recorrente traz no final do recurso, mas, de acordo com a recorrente, resta evidente erro, de acordo com a recorrente, resta evidente erro de direito e de fato, na medida que a decisão considerou a falta de indicação de saídas de livro de inventário é a causa das exigências e, portanto, a infração por parte da escrituração de livro se trata de obrigação acessória e não principal. Tais argumentos não podem prevalecer, pois, conforme se verifica do longo trecho transcrito acima,
fica demonstrada que a decisão atacada analisou de forma pormenorizada todos os elementos apresentados nos autos, dentre eles a falta de indicação de saídas do livro de inventários, o que não leva ao reconhecimento de eventual erro de direito ou de fato, portanto, afasto tais argumentos. Portanto, eu justifico aqui as razões que eu entendo que não há motivo para conversão de julgamento em diligência, e, por fim, eu conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento. Não há nenhum outro pedido no recurso, juros, multa, que normalmente a gente encontra. Eu não tenho nenhum desses pedidos aqui no recurso. Portanto, esse é o meu voto de forma bem resumida. Eu preciso fazer uma edição. Representação? Não tenho nada a acrescentar, doutora. O entendimento tá, esse processo está bem simples, não tem nenhuma alegação muito consistente ali, né? Parabéns apenas pelo voto e estamos de acordo. Obrigada. Palavra aberta aos demais. Eu também concordo, porque se não há comprovação, não tem nem o que se falar, né? Recorrência não peso mínimo do trabalho de mostrar o que ele está alegando. Então, eu concordo. Sigo. Obrigada, doutora. Também cumprimento a relatora pelo voto e não tenho nada a acrescentar, vou acompanhar. Obrigada, doutor Silag. Também cumprimento aí, doutora Isabel, pelo voto. Eu até tenho decisões que eu admito aí que se conserte o inventário durante a fiscalização. Tem vezes que a empresa entrega o inventário em branco, e aí quando o fiscal pede a notificação lá, que eles vão apresentar o inventário, né? Mas nesse caso aqui, ele só fala que ele falou, eu entreguei o inventário em branco, mas não deveria estar em branco, né? Então, não arcou com o ônus aí de declarar o estoque, né, que tem implicações aí para apuração de outros tributos. Então, nesse caso aí também eu acompanho sem ressalvas. Muito bem. Obrigada, viu, doutor? Bom, vamos lá. Então, eu vou encerrar o debate. Oro. Em votação. Muito bem. Então, o processo 41.49.737, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Muito bem. Então, vamos lá para o próximo. Próximo processo. Processo 50.24.718 é um recurso ordinário, fuga couros, é um processo de minha relatoria. Bom, eu estava aguardando aqui a realização de sustentação oral, porque esse processo, ele termina aqui com tem uma última petição nos autos aqui, e eu honestamente achei que o contribuinte viria aqui para fazer essa sustentação oral. Ele tem uma série de argumentos, deixa eu ver aqui só as infrações, só para anunciar, mas eu vou retirar de pauta também esse processo. Acho que seria um processo importante para uma sustentação oral, mas o contribuinte não compareceu. Nós temos aqui uma acusação contribuinte enquadrado no RPA deixou de pagar na forma do artigo 383 do exercício 2022, em face de entradas de seu estabelecimento de mercadorias pele fresca de bovino,
remetido pelo estabelecimento paulista, Barra Mansa, conforme notas fiscais emitidas sob o título Remessa para a Industrialização. As referidas notas foram escrituradas no livro de registro de entradas e estão auladas nos demonstrativos apresentados pelo fisco. O cálculo do imposto total das entradas com alíquota de 18%, e comprovam aqui as infrações, o relatório fiscal e demais documentos. Bom, de toda forma, como não há aqui, como o patrono não compareceu para a realização de sustentação oral, eu vou retirar esse processo de pauta e na próxima sessão que puder ser pautada, eu vou trazê-lo. Então, bom, deixa eu só ver aqui como é que eu faço. Só registrar que não compareceu, ausente. Muito bem. Processo devolvido. Processo devolvido e pauta encerrada. Cumprimos a pauta. Todos os processos encerrados. Então, eu agradeço mais uma vez a presença da doutora Érica, que atendeu aí o pedido de substituição. Agradeço a todos pelo trabalho, empenho e dedicação de sempre. E, Hélio, então eu vou pedir para encerrar a gravação.